Agora, essas coisas não são discutidas realmente na grande mídia. A grande mídia aqui se tornou, como foi toda comprada, né, por, vamos dizer, 5 ou 6 grupos, então você tem a uniformidade total da mídia, que é outro fenômeno que a maior parte das pessoas não se toca muito. Quer dizer, ainda está no tempo de falar de viés da mídia, né? Tem um viés esquerdista, não, já passou o tempo, isso aí foi muito antigamente. Agora não é a questão de um viés, é a questão que a mídia inteirinha se tornou um instrumento de engenharia social. Ela não tem mais nada a ver com a difusão de informações, nada, nada, nada. Ela tem a ver com o controle do fluxo de informações calculado para produzir certos resultados sociais, para produzir determinados comportamentos padronizados. E a gente observa, desde o momento em que isto começou, a gente observa que a facilidade de você mudar condutas do povo americano se tornou um negócio realmente fantástico, de uma velocidade incrível. Quer dizer, em 2 meses você faz as pessoas mudarem de atitude e adotarem o novo valor, a nova atitude, o novo critério, como se fosse uma coisa da vida inteira. Né? Também, você vê, quando decidiram trocar a palavra Christmas por holidays, né? É claro que a maior parte da população não aceita, mas acontece daqui a pouco a mídia começa, né, a insistir, insistir, é holidays, é holidays, é holidays. E então quer dizer que o hábito popular ele perde legitimidade pública, por assim dizer. Ainda que 99% da população continue falando Christmas, isso aí só vale, vamos dizer, popularmente e na esfera doméstica. Na esfera pública, quer dizer, aquilo que todo mundo tem acesso ao mesmo tempo, o negócio está banido. Então, isso é, hoje em dia é a coisa mais fácil de fazer. Né? Então, você falar de viés da mídia, distorção do noticiário, tá bom, isso aí é um eufemismo. Isso é a mídia hoje, inclusive no Brasil, tá certo? É um instrumento de engenharia social e só é feito para controlar o seu comportamento. Isso quer dizer que se você simplesmente sim usando como fonte de informação, uma coisa como Folha de São Paulo, Estadão, o Globo ou TV Globo, você está se fazendo de trouxa mesmo, quer dizer, você está se submetendo, já não é, vamos dizer, a expressão lavagem cerebral é totalmente incorreta, isso não tem nada a ver com lavagem cerebral, isso é outra coisa completamente diferente, isso é engenharia social. Então, quando se fala lavagem cerebral é um sistema inventado pelos chineses, um sistema de doutrinação maciça e intimidatória, mas o sujeito pelo menos sabia no que ele estava sendo doutrinado. Não é isso? Então, por exemplo, o sujeito era forçado a ouvir discursos anti-imperialistas 24 horas por dia, até quando estava dormindo. Mas ele sabia qual era o conteúdo daquele discurso, ele sabia que aquilo era propaganda comunista. Então, simplesmente a repetição obsessiva quebrava a resistência. Mas o que você vê hoje não tem nada a ver com esse processo. A coisa não é passada para você como doutrinação, nem como lavagem cerebral, nem coisa nenhuma. É passada como se fosse noticiário, como se fosse uma coisa inócua. Não é isso? Com pouco tempo desse tratamento, mas assim, 3 meses desse tratamento, as pessoas se tornam incapazes de julgar as questões objetivas mais óbvias. Né? Por exemplo, você vê que na discussão da tal da PL 122, né, o pessoal religioso reclamou, e daí a dona Marta Suplicy disse, não, nós vamos rever, porque de fato não é justo impedir que as pessoas falem o que elas quiserem dentro dos seus templos. E o pessoal está achando isso ótimo. Peraí, falar dentro dos seus templos, isso aí é o modelo iraniano de liberdade religiosa. Você só pode falar coisa dentro do seu templo. Se falar fora, você vai preso. E é isso que está sendo adotado no Brasil. Quer dizer, e o pessoal ainda está achando que é uma concessão. Então, isto é uma técnica de engenharia social que se chama pé na porta. Isso está explicado no livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Né? E já é uma coisa bem antiga, isso é usado pela ONU no mundo inteiro. Você faz uma proposta que é nitidamente ofensiva, insultuosa e inaceitável. Daí o pessoal reclama e daí você entra com uma segunda proposta, que é o que você realmente quer. Né? E daí todo mundo aceita. Então é mais ou menos da seguinte maneira. Você chega para um cara e fala, olha, me empresta R$ 1.000. O cara, não pode. Então me empresta 10. O cara imediatamente dá os 10. Isso aí foi testado e 82% da população cai. Testaram isso na França da seguinte maneira. O sujeito chegava com um cartaz enorme, dizendo, olha, meu amigo, eu sou do departamento de trânsito
e nós queríamos colar esse cartaz aqui na porta da sua casa. É um negócio que, né, tapava toda a fachada da casa. O morador olhava e falava, não, isso é um absurdo, você não vai fazer. Ah, então o senhor pode botar esse aqui menorzinho, pegava um de 50 centímetros por 50 centímetros. Ah, pois não, pode pôr. Então, em 82% dos casos isso funciona. Tá certo? Então, quer dizer, tudo isso é engenharia social, tudo isso é calculado de antemão, gente. Isso é uma obra tecnológica, usando a mentalidade das pessoas como se fosse porcas e parafusos para montar uma máquina. E as pessoas cedem e ainda estão discutindo. Você veja, por exemplo, a palavra doutrinação. Né? O pessoal usa ainda a palavra doutrinação, fala doutrinação na escola, fala, não, não é mais doutrinação. Doutrinação é assim, é a propaganda de uma doutrina que você sabe qual é. Agora, engenharia social é outra coisa completamente diferente. Quer dizer, a manipulação de informação é outra coisa completamente diferente. Espiral do silêncio é uma terceira coisa ainda. Esta semana também aconteceu um negócio muito impressionante. Teve uma senhora no Canadá que engravidou, teve o filho no porão, não queria o filho, estrangulou o bebê. Né? E foi absolvida, porque diz que ela estava muito traumatizada pelo parto. Né? Então quer dizer o seguinte, que de acordo com a jurisprudência canadense, só é crime você matar um bebê se você o faz depois de passar o suposto trauma de parto. Então, primeiro, toma-se como premissa que todas as mulheres que tiveram crianças estão traumatizadas. Então já a ideia de que você ter crianças não é normal, ter gravidez é uma doença, e ter criança é uma doença pior ainda. É uma experiência horrível pela qual ninguém deve passar. Tá certo? Então, se você passou por isto, nós não temos o direito de impedir que você mate o seu bebê. Então, o infanticídio está praticamente oficializado no Canadá. Eu disse que isso ia acontecer. A partir do momento que você aceita o aborto, então você aceita o aborto aos 3 meses, por que não aos 4, aos 5, aos 9? Chegou aos 9, já tem, né, aquele aborto de... Como é que se diz? Esqueci o nome técnico agora. Do parto... Sei lá, esqueci. Né? Você aborta o neguinho 2 minutos antes dele nascer. Tá certo? Agora, se pode ser 2 minutos antes de nascer, por que não 2 minutos depois? Ou 20 minutos depois? Ou 3 meses depois? Então, vamos dizer, a universalização do aborto legalizado terá suas consequências. Né? E essas consequências, presta atenção, eu estou escrevendo lá uma série de artigos que mostra como é que isso funciona. Né? Por exemplo, nos anos 50 e 60, o pessoal dizia que tinha muitas garotas grávidas, menores de idade nas escolas, dizendo, precisamos acabar com isso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar educação sexual para elas nas escolas, para esclarecê-las de modo que não tenha tanta gravidez indesejada. Né? Bom, daí começaram a dar educação sexual e, evidentemente, o pessoal falava de sexo o tempo todo dentro da escola, então houve uma proliferação, tá certo, de erotismo, e o número de casos de gravidez em garotas menores de idade multiplicou por vários milhares. Quer dizer, aquilo que se alegava que era para resolver um problema, piorou o problema. Daí chegam os conservadores e dizem, tá vendo? O plano fracassou. Eu digo, mas fracassou uma pinóia, seu besta. Você não sabe como é que funciona esse negócio. Estuda marxismo antes de você criticá-lo, meu Deus do céu. No marxismo tem um negócio chamado salto qualitativo. A expressão é de Mao Tse Tung, mas isso já estava estava implícito na doutrina de Marx. Salto qualitativo significa o seguinte: se você acumula muitas quantidades de um certo fator, chega um certo ponto em que a mera acumulação quantitativa se torna mudança de qualidade. Mao Tse Tung acreditava que isso se aplica à natureza inteira. Não se aplica, mas na sociedade humana funciona. Então, quer dizer que se você espalha a questão da educação sexual, fala de sexo, bom, daqui a pouco isso tem um salto qualitativo. Já não é mais só questão de falar, o pessoal está praticando. E dentro das escolas. Então, todo intelectual marxista com alguma formação sabe disso. E esses planos são feitos todos com base nisto. Então, você tem uma finalidade alegada, tá certo? Que é para conquistar o apoio do público, e tem uma finalidade real, genuína, baseada no salto qualitativo, que nunca é declarada, mas que é o que vai acontecer e que os planejadores sabem que é o que vai acontecer.
Então, por exemplo, agora tem o negócio da PL 122. Ah, é para diminuir os casos de discriminação e violência anti-gay. Fala, bom, mas os casos de violência anti-gay são tão mínimos num país que tem 50 mil homicídios por ano que nem se deveria cogitar de uma lei para resolver isso aí. Mas, você acha realmente que você proibir pastores e padres de falarem que o homossexualismo é pecado vai diminuir a violência anti-gay? Não. O que você vai ver, você vai ter um acúmulo de casos conflitivos. Por exemplo, a lei proíbe impedir a expressão homoafetiva em qualquer lugar público ou privado com acesso público, que inclui igrejas. Então, ora, você sabe que não se pode nem usar mais a palavra homossexual, é homoafetivo. Então o que é homoafetivo? Tudo que dois homossexuais fazem na cama é homoafetivo, não é sexo mais. Então tá lá na igreja um sujeito mexendo na piroca do vizinho, né? E veio o padre, ou o pastor, ou o rabino, e manda parar. Então bloqueou a expressão homoafetiva. Então é crime. Acontece o seguinte, acontece que existe outra lei, que é a lei do ultraje a culto, tá certo? Que proíbe você atrapalhar um culto. Dá 2 anos de cana, um culto religioso. Então o culto religioso é protegido pela lei, mas a conduta homoafetiva também o será. E isto é calculado para produzir o choque das duas coisas, até que toda a proteção oficial ao culto tenha que ser retirada, porque você tem duas leis contraditórias, uma delas vai vencer. Quando essas mudanças produzem resultados desastrosos, né, o pessoal conservador não entende nem que a coisa foi calculada para produzir resultado desastroso, para produzir crise, como por exemplo a estratégia Claude Piven, né? Dizer, bom, nós vamos aqui inscrever todo mundo na Previdência Social, a Previdência Social só está atendendo 5% das pessoas que teoricamente teriam direito, nós vamos inscrever os outros 95%, para quê? Popularmente se dizia, se alegava, não, é para dar mais assistência aos pobrezinhos. Mas no círculo interno, entre os intelectuais, não é uma coisa secreta, mas discutem num alto nível intelectual, o povão não participa. No círculo dos planejadores e dos intelectuais, eles confessaram, não, este é um meio que nós temos para quebrar a Previdência e, portanto, quebrar os bancos. E na hora que quebrar, o que acontece? Os desamparados vão ficar mais desamparados ainda, isso vai provocar uma revolta enorme, e daí nós daremos o salto qualitativo. Então, a mera reivindicação previdenciária se transformará no clamor revolucionário do Occupy Wall Street. Tudo isso calculado com 50 anos de antecedência. Agora, estão lá votando a tal da lei da palmada, né? Olha, o Juro Severo publicou lá no site dele um breve relato sobre como está a sociedade sueca hoje, 30 ou 40 anos depois da aprovação da lei da palmada. Quer dizer, a delinquência juvenil multiplicou por 1000, os casos de divórcio aumentaram por 1000, droga aumentou por 1000, foi tudo uma merda. Hein? Agora os caras acham que a Suécia é um primor de civilização. Eu não posso deixar de recomendar para vocês o livro do Jânio Cristado. O Jânio Cristado é um bosta, na medida em que ele se mete a filósofo, né, crítico cultural, etc. Mas como repórter ele era grande, nós temos que confessar. E o livro que ele escreveu, que se chama Paraíso Sexual Democrata, ele viveu na Suécia, ele conhece a Suécia. Vocês têm que ler esse livro para ver que merda que é a sociedade sueca. Tá certo? Então, olha, eu vou contar uma história para você. Tem um contraparente meu que saiu do Brasil exilado. Foi trocado por embaixador. Ele estava preso, sequestraram o embaixador, trocaram o velho. O velho foi meio pouco parar no Chile. No Chile deu o rolo lá do Allende. O embaixador sueco catou ele e mandou para a Suécia. Chegou lá, deu tudo, casa, comida, aposentadoria, etc, etc, para viver a tripa fora. Ele não aguentou viver na Suécia, porra. Ele disse, eu prefiro os milicos brasileiros. Porque aqui eu estou assistindo futebol na televisão, chega o meu neto, quer ver desenho animado, gira o canal de televisão na minha frente, e se eu falar, ele vai na delegacia e me põe na cadeia. No Brasil, pelo menos, põe na cadeia, eu preciso assaltar um banco, fazer alguma coisa formidável. Agora aqui não. Eu vou para a cadeia porque eu quero assistir o futebol. Ele não aguentou viver na Suécia e voltou para o Brasil ainda dentro do tempo da ditadura militar. Não vou dar o nome do cara, tá certo?